noite. Amanhã, 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, data criada pela Organização das Nações Unidas em 2008. De lá para cá, muitos avanços foram conquistados. Esse ano, o tema Tecnologias Assistivas, Participação Ativa, chama atenção para o uso das ferramentas tecnológicas para auxiliar o dia a dia da pessoa com autismo e também para promover a inclusão de forma efetiva na sociedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1% da população mundial está dentro do espectro do autismo, o que representa cerca de 70 milhões de pessoas em todo o planeta. 2 milhões somente no Brasil. Aqui em Goiânia foram organizados diversos eventos para lembrar a data e autismo é o assunto desta noite do Todas as Coisas. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite você que nos acompanha. Nós estamos ao vivo no Facebook. E para nos ajudar no tema desta noite, nós recebemos aqui no nosso estúdio a psicóloga Yara Lima de Paulo, que é mestre em psicologia com ênfase em análise do comportamento. Seja bem-vinda. Obrigada. Recebemos também com muita alegria a nossa colega jornalista Carla Lacerda, que é mãe do João Lucas, de 6 anos. Carla também é uma das criadoras do projeto Te Amamos, que reúne famílias, educadores e profissionais que convivem com crianças e adolescentes dentro do transtorno do espectro autista. Seja bem-vinda, Carla. Você está em casa, né? Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite para os meninos aqui. É muito bom estar no programa e hoje como entrevistada, né? Vamos ver. E aqui ao meu lado está a médica pediatra Simone Silva Ramos, que é coordenadora do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Goiana de Pediatria. Muito obrigada por ter vindo, doutora. Obrigada a vocês pelo convite, num dia tão importante como a comemoração do Dia do Autismo. Vamos falar sobre autismo. E você de casa, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número está aí no vídeo, é o 996734567. Nós estamos esperando a sua mensagem. Vou começar com a doutora, porque esse número de 2 milhões de pessoas dentro do espectro, de acordo, aqui no Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, parece um número muito grande. A impressão que a gente tem, doutora, é que tem surgido mais casos, ou eles estão sendo diagnosticados mais facilmente? Boa noite. As duas coisas estão ocorrendo. Tem aumentado o número de crianças autistas e a gente tem feito uma luta muito grande para o diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance a gente tem de pegar a janela de oportunidade da criança e fazer com que ela se desenvolva o melhor possível dentro daquela fase que é tão importante no desenvolvimento, né, Yara? Que vai até os 3 anos de idade ou no máximo até os 5 anos de idade. Doutora, e por que tem aumentado? Várias coisas estão acontecendo. Então a gente tem que a grande causa do autismo é genética, mas a gente tem também fatores ambientais, como prematuridade, estresse tóxico. Então, tudo isso que a gestante vive na gestação pode acometer depois que isso, como se diz, dá o start, o gatilho para que o autismo apareça. Não é mais ou menos isso, Yara? Sim. E eu acho que você falou do diagnóstico precoce, ele é fundamental, porque aí você consegue ter mais oportunidades de ensino para uma criança que tem um histórico menor de aprendizagem. Então, toda oportunidade que surge é um momento de ensinar algo novo para essa criança. Carla, conta pra gente quando você descobriu que o João Lucas estava dentro do espectro e como é que tem sido o desenvolvimento dele até aqui? O diagnóstico veio quando o João Lucas tinha 2 anos e 2 meses. Ele nasceu prematuro de 35 semanas. Então, eu percebia alguns atrasos no desenvolvimento do João Lucas, mas eu relacionava a prematuridade. Quando foi chegando perto dos 2 anos de idade, a pediatra já estava desconfiada, muito atenta, e ela já fez alguns encaminhamentos para o neuropediatra, para uma fono e para uma neuropsicóloga. E na consulta com o neuropediatra, porque o diagnóstico é clínico, não é igual a síndrome de Down, que você detecta por exames ou até na gravidez, né? O diagnóstico não é nem exame de imagem, nem exame de sangue. Então, é clínico, é feito por um médico. E aí foi quando, no dia 4 de março de 2015, a gente não esquece essas datas, veio o diagnóstico. Quando fala para você, você não acredita. Eu lembro que a clínica fica ali na Ricardo Paranhos, aí eu e o Thiago saímos
E a gente ficou lá onde o pessoal corre, um olhando para o outro, o João Lucas no carrinho, e a gente, e agora, né? O que vai acontecer? E a gente esperando para entrar na neuropsicóloga. Mas a gente percebe que, como foi muito cedo, com 2 anos e 2 meses, é considerado cedo no Brasil esse diagnóstico, nos Estados Unidos até mais cedo as crianças conseguem. As intervenções começaram também, né, de forma rápida, e a gente já percebe, sim, uma evolução do João Lucas. É um progresso mais lento, mais gradual, mas é consistente. Ele sempre está aprendendo alguma coisa nova. Você falou da evolução do João Lucas, né, que está conseguindo aí, nesses 4 anos, né, que ele está com 6 e descobriu com 2 anos de idade. O que o João Lucas faz no dia a dia? Qual é a terapia que ele está sendo submetido, Carla? Ele estuda de manhã, de segunda a sexta-feira, e aí à tarde a agenda dele é mais cheia que a agenda de empresário, mais cheia que a sua agenda, telespectador. Segunda-feira ele tem 3 terapias, ele faz terapia comportamental, ABA, ele faz terapia ocupacional e ele faz fonoaudiologia. Nos outros dias ele tem natação e tem terapia em casa também, porque as terapias para o autismo, para elas surtirem efeito, elas têm que ser feitas repetidas vezes. É uma intervenção intensiva. Tanto que quando a gente descobriu o diagnóstico, eu fiquei desesperada, porque eu falo que são 2 lutos. O primeiro, de você receber o diagnóstico, seu filho, né, ele tem uma síndrome, e o segundo, quando você vê os gastos financeiros, porque os livros falam que o seu filho tem que fazer 40 horas de terapia por semana. Aí você pensa isso, cada sessão é 200, 300 reais. Aí os pais se desesperam, né? Mas aí um dos caminhos é procurar os direitos junto à Defensoria Pública, porque os planos de saúde têm que custear esse tratamento. Yara, a Carla fala da importância desse acompanhamento e também quanto mais cedo a criança for diagnosticada, a gente usa diagnosticado, Carla? Sim, né? Sim. Porque a gente quer deixar bem claro que o autismo não é uma doença, né? E por isso eu fiquei em dúvida com relação ao termo. Mas depois dessa idade, por exemplo, o João Lucas, no caso, começou com 2 anos, então eu acredito que ele terá uma resposta melhor que outras crianças que só descobrem quando chegam na escola, que alguns professores que hoje estão um pouco melhor preparados percebem alguma coisa. Mesmo assim, a criança tem uma boa resposta? Sim, igual a Carla falou, a terapia ela é intensiva. Então, é importante que, de acordo com cada criança, com cada família, com a condição de cada um, o psicólogo consiga planejar uma maneira de que a criança tenha acesso a maior parte do tempo possível com terapia. Seja ela treinando a família, que isso vai acontecer em todos os casos, mas é muito importante também a família, a escola, as pessoas que convivem com aquela criança, saberem como favorecer momentos para que a aprendizagem ocorra. Então, independente da idade, o importante é fazer com que programar esse ambiente para novas oportunidades de aprendizagem. Já temos uma participação do Renato Assis, do Conjunto Riviera. Ele diz o seguinte: o indivíduo autista, se diagnosticado precocemente e a seguir a terapêutica correta, pode ter uma vida normal, sem dependência e até se realizar social e economicamente? Doutora, responde. Hoje a gente sabe que existem vários graus de autismo. Então, tem um autismo que ele tem um alto poder de resolutividade, que você, às vezes, faz o diagnóstico dentro do consultório. Quando você faz o diagnóstico do seu paciente, o pai, de repente, olha e fala: uai, eu acho que eu tenho vários sintomas desse nível. Então, o que a gente sabe é que, dependendo do grau de autismo, ele pode ter uma vida absolutamente inserida na sociedade, e os outros graus também podem chegar a ter uma vida que ele pode se inserir no mercado de trabalho, numa faculdade. Essa semana vão ser mostrados vários casos de pessoas, a gente tem visto os trabalhos que estão sendo mostrados, que estão na faculdade, estão formando, estão trabalhando. Então, você tem o autismo não verbal, que ele vai ter um pouco mais de dificuldade de inserção, ele vai precisar de uma pessoa ao lado dele na escola que vai auxiliá-lo na alfabetização, na comunicação. Tem o autismo verbal, mas que ele tem, por exemplo, aquele autismo que às vezes ele tem muita ecolalia, estereotipia, mas aí ele vai trabalhando aquilo para ele conseguir se controlar e conduzir-se relativamente inserido dentro do meio que ele vive. Doutora, eu vou citar um caso, não vou falar o nome da médica, mas uma fono,
que ela chegou uma criança até ela, que foi levada pela mãe, mas que foi alertada pela escola. Nesse caso, a mãe conta uma história de que ela percebia uma diferença no desenvolvimento da criança, mas que a pediatra sempre dizia que era porque a criança era prematura e que ela teria um desenvolvimento um pouco mais tardio do que as outras crianças. O que a gente sente, doutora, até me desculpa falar isso, é que parece que ainda falta muito conhecimento por parte da classe médica para fazer esse diagnóstico, porque, por exemplo, quem tem mais de um filho, você sabe que tem uma criança que senta com 4, com 5, mas tem uma criança que vai sentar com 7, uma criança que vai engatear com 7, a outra vai engatear com 9. É meio difícil para o pai perceber se esse desenvolvimento da criança está aquém do esperado, né? Só que é o seguinte, existem os marcos do desenvolvimento. Então, o pediatra hoje, por volta dos 18 aos 24 meses, ele tem que aplicar um protocolo, que é o MCHAT, para você fazer uma suspeita diagnóstica. Não que você vai ter o diagnóstico com ele, é uma suspeita. E a partir daí, se ele preenche os requisitos ali, você encaminha para uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem fonoaudiólogo, neurologista infantil, psiquiatra infantil, terapia ocupacional, para poder terminar de fechar o diagnóstico. Isso na rede pública? Todo lugar tem que acontecer isso. O que acontece hoje é que, às vezes, por exemplo, tem mãe que fala para você, meu bebê não me olha no olho, meu bebê quando suga, ele não quer contato, meu bebê prefere brincar com o brinquedo do que brincar com outra criança. Então, desde bebê, a mãe, a gente tem que dar muito valor ao que a mãe fala, começa a perceber alguns sinais que você, como pediatra, tem que alertar. Às vezes o diagnóstico não é fácil, às vezes você dá um diagnóstico e a criança depois sai do espectro autista e a família te julga e te cobra muito falando que você deu um diagnóstico precoce, mas a obrigação do pediatra é fazer o diagnóstico o mais precocemente possível e que depois, se ela sair daquele espectro, que bom, porque a gente fez a nossa parte, estimulou e ele pôde, sendo estimulado, sair, por exemplo. Uma das coisas que se confunde muito com o autismo é o atraso global da fala. Então, uma criança que chega com 2 anos sem se comunicar. Então, às vezes, eu tenho um atraso global da fala por uma criança pouco estimulada, que só fica numa tela, que ela não tem um respaldo da família para fazer com que ela fale, aquele bebê que só aponta e a família faz tudo o que ele quer. E, às vezes, eu chego com uma criança com 2 anos que não se comunica. E um bebê com 2 anos, ele tem que se comunicar. Ele não precisa falar, eu quero água, mas ele tem que tentar falar mais ou menos de 80 a 100 palavras. É muita coisa. Então, se ele não está falando, eu tenho obrigação de investigar. Mesmo um bebê prematuro? Sim, porque o mesmo bebê prematuro, a gente admite que ele tem que ser estimulado e chegar no marco do desenvolvimento. Um bebê prematuro de 35 semanas, como o João Lucas, eu corrijo 4 semanas. Ok, 2 anos, até 2 anos e 1 mês, é muito perto, ele precisa estar se comunicando. Então, às vezes você fala um prematuro grave, que ficou 3 meses em UTI, que tem sequela cerebral. Não, nós estamos falando de um prematuro limítrofe, que teve alguns atrasos no desenvolvimento, mas que chegou aos 2 anos sem se comunicar. Então, essa criança, ela tem que ser investigada. O que acontece, às vezes, é que muitos médicos, e eu sei disso, protelam o diagnóstico, às vezes, com medo de serem precocemente taxar. Esses dias eu estava num evento e eu escutei uma colega falando que o filho dela foi diagnosticado muito precoce pela onda do autodiagnóstico de TDA e autismo. E não é assim. A gente tem obrigação, mesmo que se faça um diagnóstico precoce, porque eu consigo estimular e trazer a criança para trás. Ao passo que se eu demoro, eu perco tempo. O cérebro, ele é neuroplástico, ele tem a plasticidade, ele aprende muito. Então, eu tenho que pegar esse período que o cérebro se desenvolve para tirar o melhor para o meu paciente. Tá certo. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, lembrando a você, telespectador, que você pode mandar a sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp, que está aí na tela. E a gente vai falar de uma coisa bonita também, né? É uma exposição sobre o autismo que nós vamos mostrar logo após o intervalo. Já, já. Go